E aí, povo do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Álvaro e sejam bem-vindos ao meu canal. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês como que funciona o processo do au pair, o que é o au pair, para você que tá perdido, para você que vê os meus vídeos, os vídeos de outras pessoas e fica com isso na cabeça de ai meu Deus, o que é o programa de au pair, como funciona, o que você precisa, os requisitos, se vale a pena ou não. Então, baseado na minha experiência, baseado no meu processo, lembrando que o meu processo, gente, eu iniciei o meu processo em 2018. Então, foi no começo de 2018, 2019, 2020, já tem 2 anos atrás. Quase 3 anos atrás, para falar a verdade, que eu iniciei o meu processo. E eu já estava pensando no au pair e pesquisando sobre há muito tempo, antes de iniciar. Então, eu vou contar para vocês, baseado no meu processo e na agência que eu estou hoje, que é a Cultural Care. Antes de tudo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou muito feliz de ter você aqui. Já aperta o botãozinho lá embaixo de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo aqui pra mim, pode comentar se você tiver alguma dúvida, pergunta. Se você quiser ir lá no Instagram e falar comigo também, pode me chamar que eu tô esperando vocês lá, tá bom? Então vamos lá, o que é o au pair? O au pair, de uma forma mais clara, é um intercâmbio cultural. Você vem pra cá para ter uma experiência vivida de como que é você viver nos Estados Unidos, como que é você viver o inglês, você aprender o inglês falado, você aprender o inglês interpretado. Então, isso é basicamente o conceito do au pair, você ter uma experiência cultural. Quando você aceita esse tipo de programa, você vai trabalhar para sua família anfitriã, que no caso é sua host family. Você vai trabalhar como babá, você vai cuidar das crianças por um período de 45 horas semanais, que não podem exceder 10 horas por dia de trabalho, tá? Podem ser até 45 horas, não necessariamente você vai trabalhar as 45. Tem famílias que pedem para trabalhar menos, mas nunca será mais do que 45 horas semanais, tá? Isso aqui para os Estados Unidos. As regras variam para outros lugares. E como você vai trabalhar com crianças, você precisa comprovar que você tem experiência com crianças e com crianças de determinada idade. Porque, por exemplo, se você for trabalhar com bebês, crianças menores de 2 anos, você precisa comprovar a experiência também que você tem experiência com crianças menores de 2 anos. Não adianta você ter experiência com crianças mais velhas e querer trabalhar com bebê, porque eles não vão aceitar. Você precisa comprovar que você tem experiência com bebês também, tá? E isso não pode ser crianças da sua família. Por exemplo, eu cuidei do meu sobrinho, eu cuidei do meu primo pequeno, cuidei do meu irmão. Não pode. Tem que ser pessoas fora da sua família, amigos, enfim, mas não pode ser da sua família. A família, sua host family, eles te pagam semanalmente pelas horas trabalhadas, né? E isso, a lei do au pair mudou recentemente aqui nos Estados Unidos, então vai variar muito da onde você escolher a sua host family. Então, infelizmente, hoje não dá para saber exatamente quanto que você vai ganhar. Porém, o mínimo é 195,75 dólares. Tá? O mínimo que a sua host family pode te pagar é isso, 195,75. Não pode ser menos do que isso, mas pode ser mais e não tem um máximo também para que eles te paguem, tá? Isso vai depender do seu acordo, da sua conversa com a sua host family. Quando você estiver no seu horário de trabalho, as 45 horas, trabalhando 10 horas por dia ou menos, você é responsável por tudo relacionado às crianças, tá? Tudo que for das crianças. Incluindo lavar roupa, cozinhar, limpar. Isso também depende de família para família. Tem família que vai te pedir para cozinhar, tem família que não vai te pedir para cozinhar. Mas normalmente as famílias sempre pedem para lavar roupa, para cozinhar. É um trabalho que eu pessoalmente não acho puxado, eu acho tranquilo. Só que vai depender de família para família. E como eu falei pra vocês são responsáveis, a au pair é responsável somente pelas coisas das crianças, tá? Então isso é um ponto que também você tem que frisar, que a família está ciente de que você não é responsável, é diferente de você ter um acordo e querer ajudar ou querer fazer, mas também tomem cuidado com isso. Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre isso, vou deixar isso pra vocês.
É diferente de você fazer um acordo, de você conversar e entrar em um consenso e querer ajudar em outras partes, porque você vai estar morando na casa deles também. Mas sua responsabilidade, enquanto você estiver trabalhando, é somente com as coisas das crianças. Como você está no intercâmbio cultural de estudos e trabalho, você tem também direito a uma bolsa escolar, que ela é no valor de $500 por ano. Então, é uma vez só, seu primeiro ano você tem esses $500, no segundo ano você tem mais $500 se você ficar os 2 anos. Esqueci de citar aqui que o período mínimo que você pode ficar, pelo menos para Cultural Care, se eu não me engano, as outras agências têm um período menor, tem algumas agências que têm um período menor, mas para Cultural Care é 1 ano, 12 meses, e você pode estender por mais um para ficar mais 12 meses. Então, prazo máximo 2 anos, prazo mínimo 1 ano. E essa bolsa de estudos de $500 você pode usar para qualquer curso que você quiser, desde que ele dê os créditos ou a carga horária que a agência precisa para emitir o seu certificado. Então, você vai escolher o seu curso e o que eu recomendo é não fechar o curso enquanto você não falar com a agência. Falar, olha, ou com a sua LCC no caso. Falar, olha, eu escolhi tal curso, esse curso vai ser válido para o meu programa, para no final eu ter meu certificado de que eu fiz o au pair? Se sim, ótimo, faz o seu curso, se não, escolhe outro curso, tá? Não necessariamente precisa ser curso de inglês. A maioria das au pairs, eu fiz curso de inglês, porque eu precisava melhorar o meu inglês escrito, a minha gramática, então foi uma coisa boa pro meu primeiro ano. Segundo ano eu não vou fazer curso de inglês. Mas não necessariamente precisa ser curso de inglês. Você pode escolher qualquer curso que você quiser dentro dos $500. Na verdade, a família é obrigada a te pagar os $500 do curso. Se você escolher alguma coisa mais cara, você só vai ter que pagar a diferença pro curso, tá? Infelizmente, não dá para bancar uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Bastante gente me pergunta isso. Mas dá para fazer cursos bons com esse valor. E também você tem um seguro que vai cobrir emergência, se você ficar doente, se precisar ir no hospital, se precisar tomar vacina, a gente também tem um seguro, tá? Ok, então isso basicamente é o au pair, uma experiência cultural, um intercâmbio cultural, onde você vem para aprender como é a vida americana, no caso. Sobre os requisitos para ser au pair aqui nos Estados Unidos, isso varia, se eu não me engano, alguns países da Europa permitem idades maiores, então eu tô falando sobre aqui, Estados Unidos, ok? Você tem que ter 18 anos, entre 18 e 26 anos, tá? Menor que 18 não pode, maior que 26 e alguns meses, se eu não me engano é 26 e 3 meses, mas eu não tô certa, então vocês têm que pesquisar na agência. Mas só colocar na cabeça, entre 18 e 26 anos. Menor que 18 não pode, maior que 26 arriscado e também não, maioria não consegue, tá? Você precisa ter o nível de inglês suficiente para você conversar. Se é intermediário, se é básico, se é avançado, a agência vai te falar no teste de inglês que você vai precisar fazer. Eu já vou falar sobre isso também, tá? Mas você tem que ter o inglês suficiente para você conseguir conversar com as pessoas, porque você vai estar trabalhando com pessoas que só falam inglês, você vai estar num lugar onde só fala inglês, então é até mesmo para você se sentir confortável. Não tem como você vir para cá não sabendo nada. Você vai se desesperar, não vai ser legal. Não vai ser legal, gente. Não vai ser. Ter ensino médio completo ou um diploma de faculdade, mesmo que você não tenha terminado e tudo, mas tem que ter o ensino médio completo. Comprovar 200 horas com o trabalho com crianças, tá? Isso não precisa ser formal, você não precisa ter trabalhado numa escola, você não precisa ter carteira assinada com crianças, não. Você precisa comprovar por meio de carta, alguém que trabalhou com você pode escrever uma carta ou e-mail, tá? E mandar, e você vai mandar no seu application, que eu também já vou falar o que é pra vocês, eu vou explicar. Mas não precisa ser algo tão formal, carteira assinada, nada disso, tá? É algo bem simples, mas você precisa comprovar que você já trabalhou com crianças e tem que ter no mínimo 200 horas com eles. Ter carteira de motorista, você precisa da CNH. Algumas agências também aceitam pessoas que não tenham CNH. Mas eu não sei dizer pra vocês quais são as agências. A Cultural Care exige que você tenha CNH.
E até mesmo, gente, para um conforto seu, porque aqui, dependendo de onde você for morar, você precisa de carro para tudo. E algumas host families disponibilizam carro somente para au pair ou carro compartilhado, então você pode usar o carro, você pode sair. E alguns lugares, por exemplo, aqui onde eu moro hoje, sem condições de sair sem carro, gente, não tem como, é tudo muito, muito longe e é perigoso sair, porque eu moro muito afastada da cidade, então é perigoso sair a pé e voltar à noite e tudo. Então, para um conforto mesmo nosso, é bom que tenha a CNH, tá? E o último requisito, não pode ser casado ou ter filhos. Isso é uma regra da agência, não pode. Ok, primeiro passo para você poder dar entrada de fato no seu programa, depois que você já pesquisou bastante, depois que você já viu vídeos no YouTube, procurem sempre ver muito vídeo no YouTube, gente, sobre match, rematch principalmente, para vocês não terem perigo de cair numa família cilada. Enfim, outros vídeos também que motivem vocês a virem pra cá, tá? Então, depois que vocês já fizeram tudo isso, para começar o processo, primeira coisa de tudo, documentação. Tenha certeza de que você tem a sua CNH e o passaporte, tá? Já é a primeira coisa que você tem que correr atrás, CNH e passaporte. Porque são as coisas que demoram um pouquinho mais de tempo. Passaporte nem tanto, mas a CNH, por exemplo, no meu caso, demorou 6 meses para eu poder tirar a CNH, tá? Não necessariamente você precisa esperar ter a CNH para poder dar entrada no seu processo com a agência, mas você só vai poder ficar online no programa quando você tiver a sua CNH. Então, meio que não compensa, tá? Tô falando isso para vocês porque eu fiz isso, eu dei entrada no meu processo antes de ter minha CNH, então eu fui tirando a CNH, eu já estava no processo de au pair, o que me atrasou bastante, porque eu tive que esperar a CNH, eu já estava no processo, mas não podia ficar online, então eu fiquei lá segurando a agência. Então, tira sua CNH direitinho, tira o seu passaporte, depois você já dá a entrada na agência para ficar só com o foco na agência. Segunda coisa, pesquisar sobre agências. As agências que eu recomendo hoje, por mais que eu estou com a Cultural Care e, gente, eu pessoalmente tive problemas com a Cultural Care, tá? Mas eu tive muitas amigas que nunca tiveram problema com a Cultural Care. Também já ouvi vários relatos de meninas que tiveram problema com a Cultural Care. Então, assim, não dá pra saber se você vai ter problema com a agência ou não, infelizmente, tá? Cultural Care é uma agência boa, é uma agência que tem nome, porém também é uma das agências que mais tem reclamações. Então, você tem que avaliar pessoalmente se é uma coisa, se é uma agência que você se sente bem lá, tá? Se você se sentir bem, ótimo, eu tô aqui pela Cultural Care. Se você não se sentir bem, vai para outra agência. Então, além da Cultural Care, as que eu recomendo é a APIA, Au Pair in America, e a STB, Intercâmbio, tá? E a CI também é uma agência boa. Então, essas são as agências que eu recomendo: Cultural Care, APIA, STB e CI. Eu vou deixar para vocês todos os links das agências aqui também. E cada agência tem o seu processo. Eu não posso falar para vocês sobre o processo das outras agências, porque eu não procurei a fundo saber. Quando eu fui dar entrada no meu processo, eu já sabia que eu queria Cultural Care, então eu fui direto na Cultural Care, o que foi uma falha também. Pesquisem em outras agências, tá? Vejam se é melhor o preço, se é melhor a qualidade de serviço, se você se sente melhor lá, antes de você fechar com a agência, tá? Mas eu fechei com a Cultural Care. Então, vamos lá para o processo. Na Cultural Care, primeiramente, eles normalmente fazem uma palestra informativa para te explicar tudo que eu falei sobre o au pair, como funciona, quais são os benefícios, o que você vai fazer aqui, tudo direitinho. Então, normalmente eles fazem essa palestra primeiro. Se você quiser dar entrada no seu processo, aí você vai partir para a segunda parte, que é a entrevista pessoal com um consultor, um agente da Cultural Care. Então, nessa entrevista, você vai pagar R$ 40 e você vai fazer a entrevista e o teste de inglês. A entrevista, ela é em português e inglês. É basicamente você falando sobre a sua vida, por que você quer ser au pair, por que você quer conhecer os Estados Unidos, você falando sobre as suas experiências profissionais. É basicamente uma entrevista de emprego, gente. E também vai ter a parte em inglês. Ela pode ser toda em inglês, ela pode ser toda em português. Isso também não tem como você saber, vai depender do consultor
são eles que decidem, então não tem como, é na sorte. A minha entrevista foi em português, eu falei em português com uma moça, que foi a Ju, maravilhosa. Eu falei em português com ela, a gente conversou sobre toda a minha vida, todas as minhas experiências com crianças, minhas experiências profissionais fora desse ramo também, contei pra ela tudo sobre as minhas experiências com o trabalho e por que eu queria ser uma au pair. E depois eu fiz entrevista via Skype com outra moça em inglês, que ela me perguntou basicamente as mesmas coisas. A gente falou sobre a minha vida, sobre experiências profissionais, sobre o au pair, para testar o meu inglês. Não foram perguntas difíceis, foram perguntas fáceis. Elas tiveram muita paciência comigo, falavam devagar, repetia, só pra testar o seu inglês, pra ver se você consegue se comunicar, se você não fica nervosa, se você não tenta desistir. Mas não é o bicho de 7 cabeças, tá, gente? Só exige um pouco de atenção, exige você ficar calma e exige você treinar também, ok? Fez a entrevista bonitinho, passei na entrevista. O que eu faço agora? Depois, quando você passar na entrevista, depois que você passar da entrevista, você vai começar o seu processo para poder falar com a família. Você vai fazer o seu application, que é nada mais, nada menos do que o seu currículo online, que as famílias vão ter acesso às suas fotos, sobre suas experiências, sobre por que você quer ser uma au pair, os requisitos para você achar a sua família. Então é o seu currículo, é a sua vida ali. A família vai olhar e eles vão te escolher, tá? Você infelizmente não tem como diretamente selecionar a sua família. Obviamente que se a família quiser falar com você, você não gostar da família, você não é obrigada a ficar com essa família, mas você não pode ir lá e selecionar da mesma forma que eles selecionam para falar com a gente, tá? Mas pra fechar, pra escolher, você pode falar: opa, não gostei dessa família, não quero fechar com ela. Então você vai esperar a próxima família entrar em contato com você. E para você fazer esse seu application, você tem que pagar R$310 a Cultural Care, só para você ficar online, tá? Então já foram 40 da entrevista e 310 do application. Na Cultural Care, você não paga o valor final do programa de intercâmbio enquanto você não fechar com a sua família anfitriã. Então, você vai ficar no processo, pode ser um processo rápido, pode ser um processo demorado. O meu processo demorou 9 meses para eu achar a minha família anfitriã. E eu já estava no processo de au pair há muito mais tempo do que isso. Então, ao todo, demorou mais de um ano, se eu não me engano, para eu vir para cá. Então, eu tive amigas que vieram com um mês, que estavam online no application, tive amigas que vieram com 6 meses. Então, isso depende muito de fluxo de famílias, depende de época do ano. Não tem como falar pra vocês que vai ser rápido ou vai ser demorado, tá? Então, vocês só tem que ter paciência. Então, ok. Fez o seu application, ficou online, falou com a família, fechou com a família. Quando você tiver a sua família anfitriã, sua host family, quando você fechar com a sua família, aí você vai pagar o valor final do programa. Até então, até o momento, a Cultural Care, o valor é R$3.950. Para você fechar, é o último valor que você vai pagar para agência, tá? Então, você fechou o seu matching, você vai pagar esse valor, eles vão emitir para você passagem, você não vai precisar se preocupar com passagem para vir para cá, com treinamento, nada. A partir daí é tudo com a Cultural Care, você só tem que fazer algumas outras coisas, que agora eu vou explicar outra parte também. Depois que você pagar esse valor para Cultural Care, eles vão emitir para você a sua documentação e você vai tirar o seu visto. Você precisa do visto J1 para vir para cá, que é o visto que te permite estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Você não consegue tirar o visto J1 se você não tiver o formulário emitido pela instituição, pela Cultural Care, pela agência, no caso, tá? Então, essa é a última etapa do seu processo, é a última coisa que você vai fazer, emitir o visto. O visto J1, ele é $160 e ele é pago no consulado, tá? Se eu não me engano, eu esqueci se é no consulado ou se é no CASE, num desses dois, mas não é pago pra agência, tá? E como ele é em dólar, o valor dele tá em dólar, vai depender muito da cotação do dólar no dia que você for fechar. Como, por exemplo, hoje, se fosse hoje, julho de 2020, se você fosse fechar,
hoje o seu processo, você iria pagar mais ou menos R$ 800 no seu visto. Eu, na época que eu fiz, há 2, sei lá quantos anos atrás, eu paguei, se eu não me engano, 400 e alguma coisa no meu visto, tá? Então, isso depende muito de quanto dólar vai estar no dia que você fechar o seu programa. Pro visto, você vai precisar de 2 dias para você ir no CASV e no consulado para fazer a entrevista. No CASV, que é o primeiro dia, eles vão recolher a sua documentação, vão tirar foto pro passaporte, aliás, vão tirar foto pro seu visto, vão recolher a sua documentação, vão ver seu passaporte, tudo direitinho. Então, depois que você fizer tudo isso, no outro dia, isso não dá para fazer no mesmo dia, eles exigem essa etapa de 2 dias. No outro dia, você vai fazer entrevista no consulado, tá? Como que é a entrevista no consulado? Você vai falar com o consul, que é a pessoa que pode ser nativa daqui ou não, eu nunca entendi isso, mas é uma pessoa que tá lá e eles falam inglês também. Eles vão te perguntar coisas básicas, tá? Sobre por que você tá indo para os Estados Unidos, o que você vai vir fazer aqui, se você fala inglês. Quando eles te perguntarem, normalmente, e foi o que aconteceu comigo também, quando eles te perguntarem se você fala inglês, eles vão começar a falar inglês com você para testar o seu inglês. Isso também faz parte da entrevista. E a sua entrevista pode ser toda em português ou pode ser toda em inglês. Isso também vai depender do consul e o que ele quiser fazer da vida dele, gente. Porque, infelizmente, a gente não tem esse poder de escolha, né? Você vai fazer a sua entrevista, eles vão perguntar coisas simples e é muito, muito rápido, gente. Juro pra vocês, eu fiquei menos de 1 minuto na sala. Não é, na verdade, não é uma sala, né? É só um gabinetezinho. E eu fiquei menos de 1 minuto com ele só me perguntou para onde eu ia, por que eu ia, se eu falava com a minha host family, se eu falava inglês. Aí ele fez algumas perguntas em inglês. Perguntou se eu pretendia voltar pro Brasil quando eu terminasse o programa. Isso é importantíssimo, gente. Nunca falem que vocês pretendem ficar aqui se vocês pretendem, pelo amor de Deus. Porque eles vão negar o seu visto se você fizer isso, tá? Então, ele perguntou sobre isso e depois ele me falou que meu visto estava aprovado. Quando eles falam que seu visto está aprovado, eles vão te entregar os seus direitos no país, vão recolher o seu passaporte, o passaporte fica com eles para eles poderem emitir o visto e eles vão devolver para você via correio ou você pode ir buscar lá no consulado mesmo, que foi o que eu fiz. Deu tudo certo, passou na entrevista do consulado, não tem mais nada pra fazer, gente, nada. Depois aí é só esperar o dia que você for embarcar, relaxar, falar pra sua família que você tá indo, surtar como eu fiz. E tudo certo, tá? Porque daí você não tem que se preocupar com absolutamente mais nada. Aí seu processo acabou, você só vai esperar o dia que você for entrar no avião pra vir pra cá. Então, juntando todos os gastos, passaporte, CNH, agência, visto. E importantíssimo, gente, importantíssimo. Não deixe dinheiro contado. Ah, eu tenho o dinheiro para só essas etapas. Não. Porque, por exemplo, consulado. Eu sou do interior de São Paulo. Eu tive que ir para São Paulo para poder ir no CASV e no consulado. Tem pessoas que têm que viajar para outro estado para poder ir no CASV e no consulado. Fora exame médico, que você pode fazer. A Cultural Care vai te exigir exame médico e você pode fazer no postinho também. Mas se der algum perrengue, se você precisar disso rápido para ontem, você vai precisar fazer um particular, que foi o que aconteceu comigo também. Então já é mais dinheiro. Então, gasto para perrengue que eu estipulei pelo menos R$ 2.000, tá? Porque, gente, é bom você ter dinheiro a mais, porque se acontecer alguma coisa, você tá prevenido para isso. Senão, você vai perder tudo o que você tem. Então, mais ou menos o que eu estipulei para hoje, para a data desse ano, com todos esses valores que eu falei para vocês, com todas essas coisas que eu falei para vocês, daria mais ou menos R$ 9.360 o seu processo todo até aqui, tá? Até você vir para cá. Na época que eu fechei meu programa, eu gastei um pouquinho a menos, eu gastei em torno de R$ 7, 8 mil para vir para cá. Então não foi
uma diferença absurda, tá? O meu gasto maior foi com a agência e com a CNH, porque eu não tinha. Então, se você já tiver CNH, se você já tiver passaporte, ótimo, porque é menos gasto para você, tá? Mas se você não tiver, você vai precisar tirar também. Então, isso é mais ou menos o que você vai gastar com tudo. O programa de au pair, no geral, e a minha opinião, é um programa muito bom, tá? Mas eu não recomendo o programa para qualquer pessoa. Não recomendo au pair para qualquer pessoa. Isso exige você ter maturidade, muita maturidade para estar aqui sozinho, para poder lidar com problemas, para poder lidar com você trabalhando dentro da casa de outra família. Então, exige maturidade, exige você ter a sua cabeça no lugar, tá? Porque não é fácil você suportar o fato de que você está longe de casa, muito longe de casa. Não é a mesma coisa de você pegar um ônibus e voltar para casa. Não, é difícil. Então, você precisa suportar o fato de que você está longe de casa, de que você está longe dos seus amigos, você começar literalmente do zero, porque aqui você vai chegar. Você vai estranhar a língua, você vai estranhar a comida, você vai estranhar as pessoas, você vai estranhar tudo de primeiro momento. Na verdade, você até pode não estranhar de primeiro momento, porque vai ser tudo muito lindo. Ai, meu Deus, tô nos Estados Unidos. Mas, gente, sempre acontece do sentimento da homesick, de meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Isso bate, tá? Então, por isso, eu não recomendo o au pair pra qualquer pessoa. Você precisa estar mentalmente preparado para fazer esse tipo de intercâmbio, tá? Porém, gente, é uma experiência maravilhosa. Vocês sabem, estão cansados de ver eu reclamando de tanto perrengue que eu passo aqui, mas eu não me arrependo de ter vindo pra cá, não me arrependo da minha decisão. A pessoa que eu sou hoje, a Paula que eu sou hoje, não tem nada a ver com a Paula que veio pra cá. Tô falando pra vocês da minha experiência porque eu tive uma evolução pessoal muito grande aqui e eu descobri coisas em mim mesma que eu não sabia que eu tinha, eu não sabia que eu podia ser tão forte, eu não sabia que eu podia aprender tão rápido. Então, vir pra cá abre portas, vir pra cá abre a sua cabeça pra você começar a pensar, opa, eu vim pra cá, então eu posso viajar pra outro lugar? Ah, eu fiz isso? Eu estudei isso? Eu aprendi inglês? Por que não eu posso aprender outra língua? Então, assim, na minha opinião, é uma experiência muito válida, por mais que seja difícil, tem seus altos e baixos, não é um mar de rosas, mas é uma experiência muito, muito válida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha pelo menos direcionado vocês sobre o que fazer, como começar, onde começar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiser conversar comigo, pode me chamar lá no Instagram. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de falar aqui ou que vocês queiram saber, me perguntem, por favor, que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês sobre as coisas que eu sei, tá? Porque eu também não sei tudo sobre o processo de todas as agências, principalmente. Eu sei da agência que eu estou, mas eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Não deixa de dar like nesse vídeo, só lembrando vocês, não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu vou postar mais conteúdo sempre para vocês sobre intercâmbio, sobre estilos de vida, sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre muitas coisas legais. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!